Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos à nossa quarta e última palestra desse segundo dia de COBIAV, primeiro Congresso de Biologia Animal e Vegetal. Este evento foi organizado pela Bio10 Digital Cursos e que tem o apoio da revista científica Journal of Education, Science and Health, ou revista de Educação, Ciência e Saúde, que estamos aí com chamadas abertas para publicação, aguardando apenas a liberação do nosso ISSN para a gente começar, de fato, nossas publicações. Mas fica aqui o convite para você, aluno de graduação, que tenha o seu trabalho de TCC e que pode organizar na forma de artigo para submeter. Bom, quero agora apresentar o nosso quarto palestrante dessa noite, que é o professor Ricardo de Mello Cattac. Ele possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado do Amazonas, a UEA. Ele é mestre e doutor pela Universidade Federal do Amazonas em Biotecnologia. Foi professor da disciplina de Bioquímica da Universidade do Estado do Amazonas. Tem experiência na área de microbiologia, com ênfase em ciências biológicas. Ele atua principalmente nos seguintes temas: entomologia médica, controle biológico, diversidade genética de bacilos e prospecção de moléculas bioativas. Ele atua atualmente como um pesquisador colaborador do Laboratório de Malária e Dengue do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, do INPA. E hoje a palestra dele será Micro-organismos isolados da microbiota amazônica para o controle biológico de insetos vetores de doença. Então, obrigado, professor Ricardo. Passo agora a palavra para você. Boa noite a todos. Quero agradecer a participação, pelo convite ao primeiro Congresso de Biologia Animal e Vegetal. Sou o Ricardo Cattac. Trouxe um tema bastante interessante para ser abordado nessa palestra, com micro-organismos isolados da microbiota amazônica para o controle de insetos vetores de doenças. Sou formado em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado do Amazonas, mestrado e doutorado pela Universidade Federal em Biotecnologia. Atualmente sou pesquisador voluntário do Laboratório de Controle Biológico e Biotecnologia da Malária e Dengue do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. E o meu tema a ser abordado em relação aos mosquitos de importância médica, e dentre eles aqui nós podemos observar o mosquito Aedes aegypti. O mosquito Aedes aegypti é um mosquito de grande importância epidemiológica. As suas características taxonômicas relacionadas a esse mosquito, ele pertence à família Culicidae, ao gênero Aedes, subgênero Stegomyia. Esse mosquito apresenta um ciclo biológico completo, chamado de holometáplo, ou seja, metamorfose completa, passando de 4 fases: ovos, 4 estádios larvais, pupa e adulto, sendo que as primeiras fases dessa espécie, ela apresenta as formas larvais, o hábito aquático, sendo que a fase adulta há uma fase, um hábito alado. Os machos dessa espécie, eles se alimentam principalmente de seiva que contém carboidratos para a sua alimentação, né? E as fêmeas dessa espécie, elas se alimentam de sangue, ou seja, são consideradas hematófagas. O fato de elas serem consideradas hematófagas e ter a preferência pelo sangue humano, elas se tornaram altamente antropofílicas. E esse fator trouxe um sério problema para a saúde pública, uma vez que esses mosquitos são altamente antropofílicos, eles carregam consigo alguns arbovírus, né? Dentre eles, mais conhecidos, o vírus dengue, o vírus zika, o vírus chikungunya e o vírus da febre amarela.
Então, esse aspecto ele se tornou um sério problema, né, de ordem na saúde pública, observando que as principais preocupações é em relação às complicações que esses vírus podem ocasionar em algumas pessoas, como dengue hemorrágica, microcefalia, afragia, distúrbios neurológicos e malformações fetais. Nesse contexto, o que pode ser observado é que tem que existir uma maneira para tentar frear a ação vetorial desses mosquitos, né? Como não existe uma vacina eficiente até o presente momento e eficaz para evitar que as pessoas se contaminem com esse vírus, são necessárias tomar novas medidas, né? Medidas alternativas, como medidas socioeducativas, o controle mecânico e também o controle químico, principalmente utilizando inseticidas químicos, como, por exemplo, o uso de piretroides. Esses componentes químicos, embora eles sejam de fácil aplicação e respostas imediatas, eles apresentam danos associados ao meio ambiente, podendo não só ocasionar a morte a morte de populações dos organismos-alvo, como daqueles que fazem parte daquela cadeia ecológica, então ocasionando um desequilíbrio ambiental. Tanto na parte da aplicação de inseticida como biolarvicidas. Além disso, o uso prolongado desses inseticidas químicos pode ocasionar resistências moleculares, resistências dos mosquitos aos inseticidas. E esse problema trouxe uma nova abordagem, uma nova alternativa ao controle químico, que é justamente o controle biológico. O controle biológico ele pode ser utilizado predadores naturais, assim como também micro-organismos entomopatogênicos, como fungos, vírus e bactérias entomopatogênicas, fazendo com que essa alternativa seja de extrema importância, seja uma alternativa viável, seja uma alternativa que não traga prejuízos ao meio ambiente e seja de fácil aplicação e também tenha uma especificidade. Então, considerando a nossa região amazônica, a nossa diversidade, a busca incansável de micro-organismos é de extrema importância para se buscar na microbiota amazônica novos agentes entomopatogênicos para o controle populacional desses vetores na região. Então, considerando essa abordagem, é necessário conhecer os mecanismos de patogenicidade, não só buscar na natureza aqueles micro-organismos, mas também conhecer os fatores que eles podem ocasionar em determinado alvo, organismo-alvo, no caso, uma larva de Aedes aegypti. Então, já vem sendo bastante utilizado o uso de bactérias do gênero Bacillus, como bactéria Bacillus thuringiense e suas variedades, tem mostrado que essas bactérias elas já apresentam tanto um potencial já comercialmente, como em vários estudos, elas já têm demonstrado fatores que já foram elucidados. E esses fatores que elucidados são justamente suas moléculas, né, como proteínas CRI, proteínas VIP, proteínas CIT, CYP e enzimas quitinase. Então, esse grupo de bactérias já mostrou um potencial biológico para o controle de insetos vetores de doenças e pragas agrícolas. Um dos mecanismos que é bastante conhecido é a questão das proteínas CRI. As proteínas CRI elas fazem parte dos componentes dos biolarvicidas, no qual são jogados nos criadores, né, para controlar aquela população de mosquito. As larvas vão se alimentar dessas proteínas, e essas proteínas, que são formadas de cristais, vêm a sofrer uma ação de proteólise através das enzimas digestivas presentes no trato digestivo dessas larvas. A interação molecular que existe entre as proteínas e os receptores das membranas faz com que essas proteínas interajam com esses receptores de membrana, perfurando a parede celular e ocasionando a morte das larvas. Então, é um mecanismo muito interessante e bastante já estudado na literatura de patogenicidade. Embora não seja apenas limitado ao uso de Bacillus thuringiense e apenas de proteínas CRI, outras moléculas presentes também, elas podem
desencadear também uma resposta sinergética. Enzimas quitinases, principalmente, elas também atuam em ação sinergética. Proteínas VIP e CIT também, elas podem atuar em forma sinergética. Então, essa questão de buscar novas bactérias e novas moléculas é um grande desafio para quem está estudando essa parte de controle biológico. Aqui, por exemplo, para enfatizar os nossos estudos, temos aqui 2 bactérias bastante conhecidas também no controle biológico de mosquitos. Bacillus thuringiensis, principalmente, né, que já é elucidado, como mencionado anteriormente, e também tem se buscado bastante se atualizar na busca de novos micro-organismos entomopatogênicos, além da ação inseticida, além da ação biolabicida, além das análises moleculares de genes que prospectam, da prospecção de genes que expressam proteínas inseticidas, também tem buscado a caracterização de novos micro-organismos, a caracterização genômica, a caracterização do genoma completo, para identificar os plasmídios, para identificar quantos genes de inseticida aquela linhagem possui, e aqui também a busca por outros gêneros de bacilos, né? Outras espécies do gênero bacilos. Nós temos aqui a bacilos amiloquenfacis também, que apresenta secreta moléculas antagônicas contra esses vetores. Então, considerando as bactérias entomopatogênicas, que apresentam resposta de aplicação de uma forma aplicada, nós temos a microbiota dos mosquitos também, um assunto bastante interessante de ser abordado, uma vez que o conhecimento do microbioma e da microbiota presente nesses mosquitos podem trazer informações interessantes de como conhecer a interação de um micro-organismo com um determinado hospedeiro. Então, essa comunidade que vem sendo estudada de microbiomas através de métodos de metatranscriptômica, de metagenômica, de bactérias cultiváveis, ela tem demonstrado um grande potencial, uma grande ferramenta para conhecer determinadas comunidades que vivem em simbiose ou de forma transiente naquele microbioma, né? Uma vez que o estudo desses microbiomas, eles mostraram que a comunidade bacteriana que está associada a esses mosquitos tem demonstrado que influenciam a determinados fatores ambientais, a determinados fatores metabólicos, a determinados fatores fisiológicos, como, por exemplo, esse estudo da microbiota de Aedes aegypti da Colômbia, no qual mostrou que a comunidade bacteriana presente naquele vetor desencadeia uma resposta de resistência a inseticida. Não vai muito longe aqui o trabalho em relação à composição da microbiota de Aedes aegypti, né? Em relação aos seus fatores que podem trazer como respostas imunológicas, respostas adaptativas, os fatores que compreendem essa microbiota, ela está sendo bastante explorada para compreender diretamente o que esses micro-organismos fazem, o papel e a função nesse determinado vetor. Um estudo aqui da comunidade microbiana do intestino médio de Aedes aegypti mostrou que as comunidades de bactérias presentes nessa microbiota influenciam a suscetibilidade desses mosquitos para serem infectados com vírus dengue, né? Então, conhecendo a importância desses micro-organismos para um vetor que é o mosquito, tem a possibilidade de buscar tanto bactérias que apresentam comportamento simbiótico ou bactérias que apresentam comportamento de parasitismo, né?
Então, uma abordagem bastante interessante, né, que nós temos aqui é a paratransgênese. A paratransgênese é uma abordagem bastante utilizada com o mosquito da malária, que é o Anopheles darlingi, o agente etiológico Plasmodium, no qual se utiliza a modificação genética de bactérias simbiontes do mosquito, que são justamente as bactérias que vivem em simbiose, para expressão de molécula antipatogênica dentro do mosquito, fazendo com que essa molécula que seja implementada nessa bactéria venha trazer uma resposta quando esse mosquito for infectado com Plasmodium, desencadeando um bloqueio nele. Tá? Assim também como produzir o inseto via transgênica para tornar retratados aos seus patógenos, né? No caso, moléculas antivirais também. Então, essa abordagem ela é de extrema importância, né, também para o controle, uma vez que esses estudos estão se mostrando bastante promissores para o controle biológico de mosquitos vetores de doenças. Então, considerando a nossa abordagem de micro-organismos da Amazônia, a Amazônia brasileira é uma região rica em diversidade biológica e de ambientes tropicais. Então, essa microbiota amazônica, ela tem um potencial desconhecido, uma vez que é uma região uma região muito extensa, então não tem como explorar tudo a região amazônica. Então, escolhemos alguns pontos, né, de coleta de material de solo, água, e os criadores desses vetores, município de Quari, município de Manaus, município de Parintins. Então, são nossos focos de estudo, né, onde nós conseguimos fazer as nossas coletas. E aqui nós temos aqui um protocolo adotado pelo algumas padronizações, algumas modificações. Esses materiais são levados para o laboratório, essas amostras de água, de solo, e aqui é um trabalho que tentou encontrar bactérias que esporulam, principalmente na busca de bactérias do gênero Bacillus. E aqui nós temos meios, métodos para isolar essas bactérias presentes nessas amostras. Em seguida, nós otimizamos nossas condições de cultivo e fazemos uma purificação dessas colônias para tentar isolar e tentar encontrar uma bactéria para estudo posterior, né, no qual a gente preserva ela para determinados estudos que virão. E aqui, quando a gente consegue isolar as bactérias, quando a gente faz o processo de purificação, a gente tenta caracterizá-las para a identificação, para saber qual o tipo de colônia que elas formam, qual o tipo de parede celular que elas produzem, que elas são formadas, o formato dela, então é a parte da caracterização fenotípica, a caracterização clássica. E aqui, para a identificação, né, do nível mais específico, utilizamos a identificação taxonômica, como a identificação pelo gene 16S, ribossomal. Fazemos o sequenciamento dessa região, analisamos pela plataforma do CAP3, um programa que a gente utiliza, e comparamos as sequências no banco de dados do NCBI. A região que a gente utiliza para o sequenciamento dessas bactérias, da região para o sequenciamento da região ribossomal, é o gene 16S, um marcador molecular composto de genes constitutivos, com essa região mostrada aqui nessa figura aqui, a região V1 a V9, que é a região 16S. E aqui, após obter as análises das sequências, nós fizemos um tratamento, né? Vamos fazer um tratamento para análise dos eletroferogramas, para ver a qualidade do sequenciamento. Se tiver ok, a gente faz uma busca nos bancos de dados dessas sequências, principalmente do NCBI e também o banco ribossomal de database do RDP.
Após isso, a gente faz o blast dessas sequências para ver se elas estão corretas, se elas estão de acordo, e aí a gente faz a identificação molecular da nossa sequência comparando ao banco de dados do NCBI. Como trabalha com diversidade, nós fazemos uma análise para observar as análises filogenéticas, né, as relações evolutivas dessas bactérias, e aqui mostrando alguns resultados dos estudos do laboratório, nós podemos observar que nossas linhagens bacterianas que são isoladas apresentam perfis fenotípicos diferenciados, né? Podemos observar que essas colônias bacterianas elas apresentam formatos de forma diferente, paredes celulares também diferentes, parede gram-negativa, parede gram-positivas. E, além dessa abordagem do perfil fenotípico, nós fazemos a identificação molecular para observar as espécies, a que nível de espécie ou gênero elas chegam, essas bactérias foram isoladas. Após o isolamento, a caracterização fenotípica e molecular dessas bactérias, nós utilizamos ela para fazer os testes antagônicos, né, contra as larvas de Aedes aegypti. A forma de como a gente faz esses testes é de acordo com o protocolo do Laboratório de Malária e Dengue do INPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, cedidos ovos da colônia do laboratório, são colocadas em bandeja de plástico, em bacias de plástico, até a imersão, até a fase de L3, e em seguida é colocado as larvas que não foram usadas para os testes, elas são colocadas em gaiolas entomológicas, né, padronizadas, para evitar que os alados contaminem o ambiente, né? É uma forma de segurança. E para as fêmeas, nós utilizamos o hamster, né, para a hematofagia, processo de hematofagia, e para para a alimentação dos machos, nós damos solução açucarada. Então, todo esse protocolo é de acordo com o Comitê de Ética do Biotério do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. E, após esse processo, nós fazemos a padronização dos metabólitos, a utilização de metabólitos para testar se as bactérias que foram isoladas da microbiota amazônica, elas têm atividade larvicida e potencial para ser utilizada em estudos como estudos para o controle dessas populações de mosquitos. Então, depende muito de cada padronização, isso aqui não é uma padronização universal, o nosso procedimento utiliza esse experimento de padronização, fazemos uma pequena escala de pré-inóculo, em seguida produzimos uma produção em escala preparativa. Esses métodos bioquímicos são padronizados de acordo com cada micro-organismo. Como resultado, nós tivemos uma excelente observação de potencial antagônico de uma bactéria isolada do solo. Nós podemos observar na característica na visualização por microscopia eletrônica de varredura, nós podemos observar que existe uma colonização na parte externa dessas larvas. Então, como falado anteriormente, é importante tentar elucidar o mecanismo que essas bactérias elas têm ocasionado a morte das larvas. Então, não é só aplicar, é importante observar quais são os fatores de patogenicidade. Então, nós podemos ver uma ação de colonização na cabeça, uma grande quantidade de células bacterianas na cabeça e uma grande quantidade de bactérias no tórax, né? Então, essa bactéria, além de ela ter causado toxicidade nas larvas, ela também ocasionou uma colonização. Então, esse fator é muito importante para quem está estudando o controle biológico de mosquitos. Essa interação em relação ao hospedeiro e uma bactéria patogênica. Além dessa parte de conhecer os mecanismos, nós também produzimos metabólitos desses micro-organismos.
A busca desses metabólitos são justamente para tentar caracterizar esses metabólitos e encontrar o princípio ativo. Em um estudo que foi realizado no nosso laboratório, nós podemos ver aqui uma lava de Aedes aegypti, o controle, no qual não foi utilizado nenhum metabólito, e a larva que aparenta estar inchada, ela foi tratada com o metabólito de umas bactérias, das nossas bactérias que foram isoladas. Então, fizemos todo um extrato metabólico e aí fizemos a atividade larvicida em cima dessas larvas. Então, pode observar que nós temos uma atividade ótima de atividade larvicida. Em 24 horas, esse metabólito apresentou 90% de mortalidade e 100% de mortalidade em 48 horas. Isso também pode variar de metabólito para metabólito. Como pode observar, essa fração aqui apresentou 100% em 48 horas e essa outra fração aqui apresentou 100% em 72 horas. Então, depende muito da especificidade da molécula e de cada organismo-alvo. Então, isso é um fator muito relativo. O importante é que nossos resultados são promissores e temos bactérias com potencial larvicida. Além de estudar essa questão de potencial larvicida, nós também fazemos uma prospecção dessas bactérias através de rastreamento de genes que expressam proteínas ou enzimas inseticidas. No caso, uma proteína bastante conhecida, que é a proteína CRI4, específica para inseto da ordem Diptera, nós podemos observar que as nossas bactérias elas apresentaram um perfil eletroforético, amplificando regiões de 377 pares de base que podem produzir essa proteína. Então, além disso, também nós podemos observar que nossas bactérias que apresentaram atividade larvicida também apresentam atividade para a produção de enzimas quitinases. Então, considerando os fatores de patogenicidade, toxicidade e a produção de proteínas e enzimas inseticidas, nossas bactérias se tornam potencialmente ativas contra esses organismos-alvo. Esse aqui é um trabalho desenvolvido pelo pesquisador do grupo de pesquisa do laboratório do professor Tadei, do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, no qual ele também estudou a microbiota. Ele estudou a microbiota de Anopheles darlingi, conseguiu encontrar as bactérias mais prevalentes nas fases do mosquito, implementou um gene GFP para monitorar essa bactéria durante o ciclo biológico de Anopheles darlingi. Então, aqui ele encontrou duas bactérias, Serratia macense e Panthea glomerans. Aqui nós podemos observar o tratamento que foi realizado, a fase adulta, os ovos, larva L4, pupa e adulto. Podemos observar a frequência que ela passou, né? O gene GFP marcou e, de acordo com como foi alimentado desde a fase de adulto até a fase que foi alimentada, foi dada uma alimentação para o adulto e o adulto depositou os ovos e aí em seguida eclodiu as larvas e em seguida fez a eclosão do adulto. Então podemos observar nessa figura aqui que a bactéria conseguiu passar todas as fases do mosquito, sendo considerada uma bactéria simbionte. E aí nós podemos ver que mostrar que desde quando ela foi implementada, né, de quando ela foi alimentada até a fase que ela se tornou novamente adulta, podemos observar que as bactérias estavam presentes naquela lava. Então, foi uma bactéria que o nosso grupo fez em relação a monitoramento, né, por gene GFP, e futuramente será implementado nelas genes antiparasitários para a produção de moléculas que possam bloquear a ação, o plasmódio no trato digestivo dessas larvas, né?
desse mosquito. Então, essa é a ideia, futuramente, colocar nessas bactérias que já têm um perfil de transmissão vertical, de colocar também os genes que expressam proteínas ou moléculas antiparasitárias. Esse trabalho foi desenvolvido por Rocha e colaboradores, Rocha e colaboradores 2021, é um trabalho agora que faz parceria com a Universidade da Unesp, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Então, o trabalho foi publicado no Jornal de Malária, com um grupo de pesquisa do professor Tadei. A abordagem sobre as bactérias ela tem se tornado bastante interessante para a relação entre micro-organismo e hospedeiro, e seu hospedeiro, para tentar compreender como essa microbiota influencia e de que forma ela pode ser benéfica ou se tornar um fator de virulência para o hospedeiro, no caso, o mosquito. Eu fiz 2 abordagens aqui, coloquei o Aedes aegypti, né, que nós trabalhamos com a ação antagônica para procurar uma molécula, uma bactéria entomopatogênica, e também fizemos uma abordagem simbiótica. Então, a perspectiva futuramente é tentar implementar genes que expressam atividade antiviral e genes que expressam atividade antiplasmótica. Então, quero agradecer ao primeiro Congresso de Biologia Animal e Vegetal e estou à disposição de perguntas.